Meus irmãos, a paz do Senhor, ontem foi muito bom tudo aquilo que vocês ouviram na conversa com a querida professora Lidse Meyer, né? Esse livro aqui é um livro instigante e muito bom mesmo. Antes de passar para os irmãos a segunda parte, eu quero fazer uma rápida apresentação, porque é um livro espetacular, irmãos. Tudo bem, tem partes dele que nós não concordamos, mas ninguém tem que concordar 100% com todos os autores. Mas a professora Lidse, ela, através de um trabalho muito voltado para a área da antropologia, ela mostra para a gente que na época de Jesus e no início do cristianismo, as mulheres foram muito importantes. Foram essenciais no tocante a todo o ministério de Cristo e no tocante ao início de toda a igreja. E aí é muito bonito, do capítulo 1 até o capítulo 4 são capítulos bonitos dentro da palavra de Deus, mas a partir do capítulo 5, as descobertas arqueológicas e tudo aquilo que ela traz é muito interessante. Se não, vejamos. Capítulo 5. Fé nas sombras. Olha que fantástico. É muito interessante como ela consegue traduzir para a gente fatos que a gente olha dentro da palavra do Senhor e a gente acaba não vendo. Página 51, deixa eu destacar aqui o que já está destacado. Ó que bonito. As mulheres eram muito mais do que discípulas. Elas eram as mantenedoras do ministério de Jesus e dos 12 discípulos. Sem elas, os 3 anos em que Jesus percorreu a Galiléia e a Judéia teriam sido muito diferentes. Então, é fantástico isso, porque você vê um grupo feminino altamente envolvido no ministério de Cristo, chegando a financiar. Aí depois esse grupo tem que ficar calado, sem falar nada. Página 53. As mulheres compreendiam a sua mensagem, e foi por isso que tiveram a coragem e a audácia de acompanhar Jesus desde a Galileia até a cruz. Então, se você parar e pensar, as mulheres eram discípulas no sentido maior da palavra. Estavam com Cristo, financiavam o ministério, entendiam a palavra de Cristo, e aquela velha pergunta, né? Jesus, que tinha pouco tempo, gastou grande parte desse tempo com mulheres para depois elas não serem usadas. Capítulo 6. Uma igreja feminina no anonimato. Olha que interessante. Nós estamos estudando, inclusive, agora as parábolas de Jesus, né? E ela destaca aqui na página 59. Nas parábolas de Jesus estão representadas todas as mulheres, jovens, noivas, adultas, casadas, idosas, viúvas, mulheres ricas, mulheres pobres. Será que Jesus colocaria simplesmente todo esse arcabouço feminino para falar somente com homens e depois homens entenderem e depois homens caminharem com ele? Gente, já havia toda uma igreja com grande parte, um número assustador de mulheres seguindo Cristo. Já havia. Entendeu? E aí quando você para e pensa e você olha para a vida de cada uma das discípulas
do Senhor Jesus, né? Você simplesmente diz, elas eram fantásticas. E a professora Lindsay destaca isso de forma muito bonita. Página 81. Escute. Os evangelistas registraram que nas horas mais difíceis de Jesus, né, lógico, as mulheres, suas discípulas, estiveram sempre perto, animando, consolando, fortalecendo com seu amor apaixonado, tá? É amor de discípula, de serva, né? Olha que coisa linda a página 83. Mulheres se deixaram invadir pelo amor de Deus. Aprenderam a amar incondicionalmente seu Mestre e Senhor. E entenderam mais do que ninguém a missão de Jesus como o Messias, o Cordeiro de Deus. Aí, Jesus que se revela para esse grupo extraordinário, Jesus que ensina para esse grupo extraordinário, Jesus que investe tempo com esse grupo extraordinário, depois não vai ter esse grupo trazendo retorno a ele, reverberando em tudo aquilo que elas tinham de direito. Então, eu acho pessoalmente esse livro extraordinário. A professora, ela deixa de forma muito linda todo esse cuidado de Jesus com as mulheres e o investimento do Senhor com as mulheres. E aí é óbvio, né? Não tem como não se apaixonar por uma obra dessa, tá? Para susto dos senhores, para quem pensa que mulher atuou na frente da igreja como diaconisa, como presbítera, como bispa, inclusive, e temos até apóstola, né? E olha o que ela diz aqui na página 97. No Velho Testamento, no mundo judaico, olha que interessante, já se tinha nas sinagogas chefe de sinagoga feminina. Sério, pastor? Sim, olha aqui. Quanto à sua presença nas sinagogas, página 97, achados arqueológicos, ou seja, prova arqueológica, na região do Egito e da Ásia, revelaram mais de 30 inscrições com nomes de mulheres com cargo de liderança religiosa. Então não é só Romanos 16 que traz mulheres como líderes da igreja e Paulo saudando essas mulheres. Não, você tem achados arqueológicos provando que mulheres já tinham seu nome registrado o nome de cada uma delas como líderes religiosas. Então, sabe, meu irmão, daí não me assusta. Simplesmente Paulo recomendando mulheres para a liderança da igreja. É o que está aqui na página 111. Ó. Paulo cita e recomenda homens e mulheres em seu texto, chamando-os igualmente de irmãos em Cristo, dizendo a liderança está na mão de vocês também. Então, assim, livro maravilhoso. A editora Mundo Cristão caprichou. Parabéns, Mundo Cristão. As artes, gente, que a professora Lindsay colocou, cada uma mais linda que a outra, ó. E todas feitas por as artistas do mundo feminino, né? E muito bonito. Então, bem, agora vai continuar a entrevista. Você vai ouvir muita coisa interessante a partir de agora. E amanhã é o último dia. E adquira, tá bom? Vai fazer um bem danado. E aí esta obra, junto com a obra Mulher Pode Ser Pastora, da professora Vicky, junto com aqui a playlist vai estar completa para você, não tem problema, tá? Junto com as aulas da professora Cíntia, vamos nos fazer pensar direitinho muita coisa, tá bom?
Um grande beijo. Nós tivemos um congresso de senhoras maravilhoso. E irmãs, firmes e fortes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Continue agora, por gentileza, com a professora Lindsay. Um grande beijo. A paz, Senhor. Mas, professora, que fato interessante. Esse ponto que a senhora tocou, realmente eu não tinha muito conhecimento, porque a ideia que nós temos é a seguinte, professora. Desde Paulo, mulher tem que ficar calada. Entendeu como é que é? Desde Paulo, Paulo já estava na frente da igreja, mulher tem que ficar calada. Aí a gente olha para Pedro e diz, não, Pedro não vai perder tempo brigando se mulher fala ou não, porque Pedro é judeu. Aí a senhora me vem no livro e me diz aqui, eu tinha marcado a página, mas a senhora sabe que a senhora diz, que nós tínhamos muitas sinagogas dirigidas por mulheres. Sim, mas isso na região da diáspora, não perto de Jerusalém. Então, principalmente na região do Egito, por exemplo, as sinagogas que ficavam na região do Egito, Leontópolis, eram sinagogas de liderança feminina. Isso a gente sabe hoje pelas pesquisas arqueológicas. Mas é revolucionário, professora. Mesmo estando longe, judeu é judeu, né? E assim, quer dizer, sinagogas, ao que parece, é como a senhora realmente colocou. A vida pulsante em Roma e no Império Romano já fazia com que mulheres estivessem no comércio, estivessem trabalhando, liderando e etc. E quando Lucas disse que era para Paulo não ir para Bitínia e ir para cá, e a primeira casa na Europa foi de Lídia, isso é revolucionário, não é, professora? Totalmente. Mas vamos pensar o seguinte também. Precisamos ler esses textos, mesmo os textos judaicos, com muito cuidado. Porque existe aquilo que é o ideal da cabeça de um rabino, que é colocado no texto, e o que é o real, o que acontecia no período. Por exemplo, nós temos uma mulher, sim, uma rabina fantástica no século II, chamada, por exemplo, Beruia. Ela é tida, e ela é tida, ela é filha de rabinos, esposa de rabino, e ela é tida como sendo uma mestra de rabinos. Você pode pesquisar depois o nome dela, Beruia. Então, há mulheres, sim, até mesmo dentro desse mundo judaico mais ortodoxo, em menos quantidade, mas elas vão aparecer, só que talvez não tenham também sido preservado as suas histórias por toda essa preocupação de colocar isso um pouquinho por baixo dos panos. E a história de Lídia, que o senhor citou, é fantástica, eu amo também essa história. Quando penso que Paulo chega e tenta descobrir ali um local onde não há sinagoga, então ele vai procurar, está reunido talvez perto de um rio, e talvez ele imaginasse encontrar um grupo de homens, não, ele encontra um grupo de mulheres de oração, lideradas por uma mulher chamada Lídia, que se converte. E é a primeira mulher convertida da Europa, né? Então o primeiro converso da Europa é uma mulher, e mais ainda, ela vai hospedar a igreja em sua casa, quer dizer, ela já hospedava de certa forma, ela já liderava um grupo de oração, agora ela lidera uma igreja na sua casa, e ela cria uma igreja que tem toda a característica feminina, que eu também acho fantástica. Paulo não aceita dinheiro de ninguém, né? Ele gosta de ter o seu próprio sustento, se manter. A única igreja que ele aceita, que envie ofertas, é a igreja de Lídia. Isso é fantástico, quer dizer, ele tem um carinho por Lídia, acaba criando uma amizade com Lídia, e Lídia, qual é a primeira coisa que ela pensa quando vê Paulo e se converte? Ela hospeda Paulo e toda a comitiva da casa dele. Então é aquela coisa de uma igreja hospedeira, uma igreja muito feminina, né? Uma igreja que cuida, que ampara, que hospeda. E essa é a igreja que surge, a primeira igreja na Europa. Então, isso tudo, às vezes, a gente não nota na leitura do texto, mas está lá. É só mesmo tendo uma leitura um pouco mais atenta, a gente consegue perceber. E professora, o seu livro, ele vem ao encontro dessa necessidade, porque
A gente, quando lê Romanos 16, a primeira vez que eu li Romanos 16, eu pensei, que isso está fazendo na Bíblia? Beijinho e abraço, como se termina um programa de TV. Professora, depois que a gente vai analisar o porquê daquilo, as igrejas, as lideranças, que coisa extraordinária, né? Professora, eu fiquei assim muito entusiasmado e assustado, porque eu não sabia que nós tivemos na história da igreja, diaconisas tudo bem, até por causa daquela carta que foi escrita a Trajano, o jovem Plínio, dizendo, e aí, o que eu faço? Né? Diaconisa de Licinha. Né? Assim, eu interrogou nada, ele encheu de pancada as duas pobres, tadinhas, né? O estilo romano de interrogatório, eu sei muito bem disso. Agora, minha professora, assim, presbítera, que coisa fantástica, bispa, eu assim fiquei impressionado, e eu não sabia da relevância desses achados pequenos, desses, entre aspas, quadros, né, existentes ali em tumbas. E, professora, nos fale um pouco mais sobre isso, porque isso nos impressionou de tal forma, por gentileza. Um dos grandes problemas que eu vejo na nossa igreja brasileira é o fato de que usamos a Bíblia em português e nem sempre temos acesso à língua original. E quando a tradução do texto grego é feita para o português, termos que no grego seriam neutros, ou seja, podem ser aplicados para homens como para mulheres, em português acabam indo para o masculino. E ficamos, então, na nossa cabeça com essa ideia fixa de que, porque como o termo está no gênero masculino, então isso só pode ser exercido por homens. Então, esse é o caso dos presbíteros, esse é o caso dos anciãos, esse é o caso de pastores, né? E não é isto. O texto grego nem sempre vai ser um texto que vai trazer um único gênero. Então, isso já é uma primeira situação que temos que repensar realmente nessas questões que vemos no texto bíblico. Às vezes imaginamos que é um cargo apenas masculino, porque o termo aparentemente é masculino. O caso das presbúteis, ou as presbíteras, elas existem sim, elas existiram. Por quê? Porque o termo presbítero, na verdade, ele significava anteriormente como se fosse realmente um ancião da igreja. Era aquele, o ancião não é o idoso, como muitas vezes a gente pensa também. O que é o ancião? O ancião é alguém que tem um conhecimento espiritual maior, um desenvolvimento espiritual mais avançado, e por isso uma maturidade espiritual maior, e por isso ele pode ensinar, ele pode admoestar, ele pode estar ali ajudando a coordenar a igreja. Esses eram também os presbíteros e as presbíteras. As anciãs existiam junto com os anciãos. Então, mais um problema de linguagem. Quando Atos fala que Paulo deixou anciãos, por exemplo, cuidando da igreja, o termo no plural anciãos pode ter mulheres envolvidas. E aí que, nas cartas fora do texto bíblico, nós temos vários documentos da igreja que trabalham sobre uma ordem chamada Ordem das Viúvas, que são essas presbíteras. Também penso muitas vezes que a Ordem das Viúvas é porque é formada por viúvas. Não. A Ordem das Viúvas nem sempre são viúvas. Às vezes tinham mulheres também, segundo esses textos, mulheres solteiras que faziam parte da Ordem das Viúvas também. Então tinham só esse título de viúvas, apesar de não serem nunca ter sido casadas, faziam parte dessa ordem. E o que elas faziam, essas ordens das viúvas, essas mulheres? Elas não só trabalhavam no ensino, na administração da igreja, como elas participavam da distribuição da ceia, da Santa Ceia, como elas também estavam lá no ensino para aqueles que iam ser os catecúmenos, os que iam ser batizados também, sendo ensinados por essas mulheres. E, então, é um papel idêntico que hoje vemos os homens nas igrejas executando como presbíteros. E as mulheres faziam isso. E a Ordem das Viúvas
vai permanecer na igreja durante muitos séculos. Depois elas vão sendo cada vez também tendo uma diminuição do seu papel, cada vez mais sendo restritas à casa, então deixam de poder servir a Santa Ceia, começam a servir Santa Ceia só aos doentes, por exemplo, nas casas, nas visitas pastorais que elas faziam. Depois começam apenas a ser colocadas para casa e a orar nas casas, então passam a ser restritas à oração. E elas vão aos pouquinhos também sendo unificadas com o serviço das diaconisas, que também já existiam junto com elas. Diaconisa já era outro tipo de trabalho, elas não eram aquelas que ensinavam, mas eram as que serviam. Então, não só colaboravam no serviço também da ceia, mas também eram aquelas que visitavam os enfermos, que oravam pelos enfermos, que faziam as obras de caridade. Isso também era muito ligado ao diaconato masculino e feminino. Então, quando pensamos nas diaconisas, como elas são, os diáconos, né, no caso, como em Timóteo, temos a explicação do serviço diaconal, temos ali a explicação do serviço diaconal masculino e logo depois o serviço diaconal feminino. Algumas pessoas interpretam isso como sendo assim, não, aquelas são as mulheres dos diáconos. Não, não são as mulheres dos diáconos, são as mulheres diaconisas. Os termos são todos em paralelo, colocados dessa forma. E toda a liderança inicial da igreja, chamados meus pais da igreja, século II, século III, todos liam aquele texto como sendo diáconos, homens e diaconisas. Então, realmente, nesse início da igreja, os cargos eram ainda disponíveis tanto para homens quanto para mulheres, como a gente viu, realmente o carisma do Espírito Santo ainda atuou durante muito tempo na igreja, isso vai ser só cerceado no decorrer do tempo, principalmente do século III ou século IV, que isso vai acontecer, principalmente.